Olá, família Dizascope, tudo bem? Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos aqui dando continuidade a esse mês onde nós falamos muito sobre busca, fome por Deus, paixão pela presença de Deus. E eu sinto que o Senhor tem nos atraído cada vez mais para buscarmos a presença dEle, buscarmos perceber a presença de Deus. Então, hoje eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre 5 atitudes que sugam a nossa fome por Deus. 5 atitudes que nos fazem perder o apetite espiritual, o apetite por mais da presença de Deus. Então, talvez você seja um cristão que vai aos domingos, que frequenta os DNAs, mas você se percebe sem fome por Deus. Você se percebe frio. Então, é necessário que você identifique no seu dia a dia atitudes que te fazem perder a fome pela presença de Deus. Então, 5 atitudes. Vamos lá? A primeira atitude que nos faz perder a percepção da presença de Deus e perder a fome pela presença do Senhor é deixar-se distrair pelas coisas desse mundo. Meus irmãos, nós vivemos num mundo ultrassensorial, cheio de possibilidades. E o Senhor quis que assim o fosse. O Senhor criou toda a natureza colorida. Deus criou um mundo belo para que nós realmente enxergássemos o Criador atrás de sua criação. Mas nós precisamos entender que não somos desse mundo, dessa era. Quando falamos que não somos desse mundo, não significa que Deus não quer que estejamos na terra, mas nós não somos dessa era. Nós não nascemos para um mundo como ele é hoje, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de injustiça. Mas é como se nós vivêssemos a nossa vida entorpecidos pelas coisas desse mundo. Então, nós temos super estímulos no nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas relações, o entretenimento, pode ser até mesmo um entretenimento dentro da igreja. E esse tipo de coisa vai cegando a nossa visão para ver as coisas do alto, as coisas que são eternas. Para pensar comigo. Em algum momento, se você é cristão há algum tempo, você já recebeu na sua igreja missionários de países perseguidos. E quando a gente recebe na igreja esse tipo de missionários, é como se os nossos olhos fossem abertos para a realidade de um mundo caído que necessita de Deus, para um mundo que é muito mais além da nossa segunda a sexta-feira de trabalho, um mundo que é muito mais além do que ir a shopping, passear e gastar o nosso dinheiro. Quando um tipo de pessoa dessa vem na nossa igreja e fala sobre a igreja perseguida, fala sobre missionários que estão passando necessidade, ou sobre pessoas que estão contrabandeando Bíblias e que estão lá dando a vida pela causa do evangelho, você pensa, uau, por que existe uma cortina de fumaça que tapa a minha visão para enxergar que o mundo está em guerra? E é justamente os cuidados dessa vida. É justamente as coisas do nosso dia a dia, as coisas desse mundo que vão cegando e vão matando a nossa fome por Deus. Então nós precisamos ter cuidado para estarmos nesse mundo, amarmos as coisas da terra, as coisas que Deus criou, mas não nos entorpecermos com as coisas que são apenas dessa era. Olha o que diz lá em Lucas 21:34. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. E é muito interessante porque lá em Mateus 24, Jesus fala que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. E o que acontecia nos dias de Noé? As pessoas se casavam, davam-se em casamento, viviam suas vidas normais. Até o dia que o dilúvio veio e levou a muitos, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para não estarmos entorpecidos. Será que você não está entorpecido
com o entretenimento? Será que você não está entorpecido com o projeto de boa vida que você idealizou em sua mente? Essas coisas matam, minam a sua fome pela presença de Deus, porque você já está colocando outra coisa no lugar que só Deus pode preencher. Olha o que diz a Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O que será que Tiago está querendo dizer aqui? Que nós não devemos estar no mundo e nos envolver nas atividades do mundo? É claro que não. O que ele está dizendo é que você não pode amar esta era. Você não nasceu para essa era. Existe um mundo melhor. Existe um prazer superior. C.S. Lewis vai dizer que se em mim eu encontro desejos que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, é bem provável que eu nasci para um outro lugar. E é esse lugar que nós pertencemos. O mundo novo que vai vir quando Jesus voltar e a Nova Jerusalém descer. Então, qual é o antídoto para essa atitude que mina a nossa fome? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? A segunda atitude que mina a nossa fome por Deus é não priorizar o nosso tempo com Deus. E aqui eu quero indicar um livro para vocês, um livretinho que vende provavelmente no site da Editora Impacto, que é Espaço para Deus. Nós precisamos criar espaços onde nós temos tempo de qualidade com o Senhor no nosso dia a dia. Não priorizar o nosso tempo com Deus é um atestado de suicídio espiritual. Talvez você não sinta isso em um mês, 2 meses, mas ao longo do tempo você vai se ver, vai se perceber não tendo intimidade com esse Deus que você diz amar, diz louvar, diz adorar nos cultos de domingo. Nós precisamos priorizar. Eu adoro a Val, que ela sempre posta assim no story dela, no Instagram: sem Bíblia não tem bom dia. E é justamente isso. Nós precisamos priorizar como a primeira coisa do nosso dia e a última coisa do nosso dia a palavra de Deus, a presença de Deus. Olha o recado que Deus dá para Josué lá, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Medite dia e noite. Ele não está dizendo, medite uma vez por semana. Medite ouvindo uma mensagem do YouTube de vez em quando. Não, medite de dia e de noite. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então leve este princípio para o seu dia. Que ele seja o primeiro pensamento ao acordar e o último pensamento antes de dormir. Meus irmãos, Deus precisa permear o nosso imaginário, o nosso pensamento. Precisamos praticar a presença de Deus no nosso dia a dia. Um salmo muito legal para você ler essa semana, o Salmo 119, onde os salmistas ali, eles falam a respeito da meditação na palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, enfim. E o antídoto para essa atitude é Mateus 6:6. Entra na tua porta, fecha ela, fica no teu quarto com o seu pai que está em secreto e o seu pai que está em secreto te recompensará. Parece muito básico, né? Mas nós precisamos voltar ao básico. Porque muitas vezes a falta de fome por Deus no ambiente, ela é reflexo do básico que não está sendo feito pelos cristãos. Então, essa semana, quantas vezes você parou para meditar na lei do Senhor? Quantas vezes você parou para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra? Quantas vezes você orou em línguas no seu quarto? Quantas vezes você colocou uma música e deixou, sabe, a sua alma extravasar diante da presença do Senhor, deixou a lágrima rolar e se derramou aos pés de Jesus? Esse é o básico que todo cristão precisa fazer. Mas quando você se vê fazendo esse básico, você percebe que a sua fome por Deus vai aumentando, porque Ele é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais
buscamos, quanto mais bebemos, mais queremos beber e mais satisfeitos vamos ficando no Senhor. Terceiro ponto terceira atitude que mina a nossa fome por Deus: orgulho espiritual. O Fábio até comentou um pouco sobre isso na pregação dele. Talvez você seja um cristão que está há muito tempo na igreja. E você ouve as palavras, você reconhece que é do Senhor, mas talvez você pense: eu já estou tantos anos na igreja, isso aí que ele está falando eu já ouvi. Chamou para ir na frente, no apelo, eu não vou mais, eu não sou mais um neném espiritual. E daí você começa a sentir que a fase de chorar e se derramar na presença de Deus já passou para você. Você se sente orgulhoso. Para toda pregação, um questionamento. Para toda atitude do pastor ou do irmão, um questionamento. E aos poucos, você pode até não perceber, mas essa atitude orgulhosa do seu coração vai te tornando insensível à presença de Deus. Insensível a perceber no ambiente. Então, uma característica muito comum de pessoas que têm esse orgulho, espiritual, é que o ambiente, às vezes, está tomado de louvor e adoração. As pessoas estão quebrantadas, chorando. E essa pessoa, ela está sempre com os olhos abertos, observando o ambiente. Ou está lá atrás do salão da igreja, sabe? Observando tudo. Vai beber água na hora, vai ao banheiro. Porque ele acha que não é mais para ele esse tipo de movimentação. Mas olha o que diz lá em Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o antídoto para essa atitude é a confissão. É reconhecer que você precisa de ajuda, de que você não sabe tudo. Talvez você precise confessar: olha, eu me peguei nesse ponto. Eu sinto que eu sei tudo, mas eu sei que eu não sei. E eu preciso confessar que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sei toda a teoria, mas eu não pratico. Eu sei tudo sobre oração. Talvez eu possa subir no púlpito da igreja e pregar sobre oração. Mas a verdade é que eu não oro. E, meus irmãos, se nós falamos sobre algo, mas nós não praticamos, então nós não aprendemos. Então nós não entendemos. Nós estamos cheios de muitas coisas, muitas programações, muitos eventos e muitas boas ideias. Mas talvez nós precisemos voltar a ser como Davi. Uma coisa eu peço e a buscarei: estar na presença do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza, para meditar no seu templo, para ver o esplendor da sua glória. Nós podemos pregar horas sobre a glória de Deus, mas nós temos tido encontro com essa glória. Nós podemos pregar horas sobre oração, mas nós temos orado. O antídoto contra o orgulho espiritual e a frieza é a confissão. Confissão de que eu não sei tudo. Confissão de que eu falo, mas não pratico. Ó, Jesus, nos dá um coração humilde. Nos dá um coração repreensível. Porque nós queremos ser uma igreja que hospeda essa presença. Quarto ponto que nos faz esfriar e diminui a nossa percepção da presença de Deus, que tira a nossa fome pela presença de Deus, são os pecados aceitáveis. O que eu quero dizer com pecados aceitáveis? Meus irmãos, todo mundo sabe que adultério é errado. Todo mundo sabe que fornicação é errado. Se você falar isso para algum irmão que você tem cometido esse pecado, ele vai imediatamente falar para você confessar para um líder. Todo mundo sabe que roubo, assassinato é pecado.
Mas parece que nós, com o passar do tempo, vamos aceitando alguns tipos de pecados e vamos diminuindo eles, chamando de erro, chamando de falta de sabedoria, mas na verdade são pecados. E nós vamos cometendo esses tipos de pecados aceitáveis e eles vão minando, vão apagando a nossa fome por Deus e a nossa percepção da presença dele no ambiente. Então, quais são esses pecados? Por exemplo, a pornografia. Mas talvez não a pornografia do filme pornô, mas talvez a pornografia da série de romance da Netflix que você assiste, que é 14 anos para mais. Essa você aceita. Essa você deixa entrar na sua casa. Essa você deixa entrar no seu imaginário. E você pensa, não tem problema, é só uma cena. E isso vai minando. Daqui a pouco você está vendo outra, e outra, e outra. Talvez não é a pornografia do filme pornográfico, mas são fotos, são tipos de conversa com pessoas do seu trabalho. Conversas nas quais você não se posiciona, mostrando quem você é e no que você acredita. É aquela risada que você dá quando alguém conta uma piada que, na verdade, ofende a santidade do Senhor. O desejo do Senhor para nós é que nós sejamos santificados. Paulo vai dizer isso. O desejo de Deus para vocês é a vossa santificação. Portanto, se abstenham da imoralidade sexual. Outro pecado aceitável, por exemplo, a gula. Outro pecado aceitável, a fofoca. Às vezes nós falamos de algum irmão da maneira como não deveríamos falar. Eu, às vezes, cometo esse pecado, meus irmãos. E o certo a se fazer é assim que você identificou que você talvez entristeceu o Espírito Santo, é procurar a pessoa com a qual você falou e dizer, olha, aquela hora que eu disse aquilo, eu não deveria ter dito. Me perdoa. Eu entristeci o Espírito Santo. É quando a gente fala de um irmão que não está presente de forma irônica, talvez numa piada, mas na verdade existe veneno na nossa fala. Existe fermento misturado naquela massa. Então nós precisamos nos arrepender. Eu falei da gula, né? A gula é o amor ao próprio ventre, o amor à própria satisfação imediata. Nós precisamos nos arrepender desse pecado. Então a gente está triste, em vez de buscar conforto na presença de Deus, nós buscamos no chocolate. Em vez de buscar conforto na palavra do Senhor e nas suas promessas para nós pedimos uma pizza no iFood. Nós servimos o nosso próprio ventre. Um pecado aceitável na igreja, mas não deveria ser. Outro pecado aceitável, a preguiça. A preguiça de fazer aquilo que nós deveríamos de fazer. E aí ela se estende como uma doença que se alastra e a gente começa a ter preguiça de qualquer coisa. E acabamos nos tornando pessoas que fazem tudo pela metade, inclusive a nossa vida espiritual. Mas o Douglas já pregou uma pregação maravilhosa sobre preguiça esse ano. E qual é o antídoto para esses pecados aceitáveis? A confissão. Precisamos confessar cada um deles e levá-los a sério, porque essas atitudes, elas minam a nossa fome por Deus. Um ambiente cheio de fofoca. Sabe um outro pecado aceitável? A zoeira excessiva, ou o sarcasmo excessivo, piadas de muito mau gosto, coisas que com certeza não agradam o coração do Senhor. Eles vão minando a nossa fome pelo Senhor. E a última atitude que mina a nossa fome pela presença do Senhor é a seguinte: cercar-se de pessoas que não buscam a Deus. Então, você até frequenta a igreja, você até frequenta um DNA, mas nas suas relações, quem você chama a sua casa para ir no final de semana, com quem você sai para ir ao shopping, com quem você sai para passear, são pessoas
que não amam o Senhor e que não buscam ao Senhor e que nem querem o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser bem assim cuidadosa nessa fala, porque eu não estou dizendo que nós devemos andar numa bolha onde só devemos conviver com pessoas que pensam igual a nós ou pessoas que tenham a mesma religião que a nossa. Claro que não. O Senhor quer que a luz esteja em cima da mesa e não debaixo da mesa, que a candeia arda, que a candeia ilumine. O Senhor fala que vós sois a luz do mundo, então nós precisamos brilhar, que as nossas boas obras brilhem para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está no céu. Então, o que eu estou querendo dizer não é que você tem que viver numa bolha evangélica, mas é que você precisa ter relacionamentos profundos com pessoas que falem ao seu coração e que te inspirem a amar mais a Deus. Então, quando você senta numa mesa para tomar um café, às vezes até com irmãos da própria igreja, que são cristãos, você fala de tanta coisa, menos de Deus. Você fala de tanta coisa, somente trivialidades, somente coisas inúteis. Você não está aproveitando bem, com intencionalidade, essas relações. Eu não quero dizer que você tem que o tempo inteiro pregar ou o tempo inteiro falar de coisas super espirituais. Mas é comum que pessoas que amam a Deus, que leem suas Bíblias, que oram, que têm uma vida com o Senhor, em algum momento transbordem aquilo que elas são cheias. Então, eu não quero dizer o que os coaches falam, sabe? Se você quer ser uma pessoa incrível, ande com pessoas incríveis. Procure pessoas incríveis com que você possa andar. Eu quero dizer o seguinte: ande com vários tipos de pessoas. Tenha vários tipos de relacionamentos, níveis de relacionamento. Pessoas mais maduras, pessoas menos maduras, seus amigos do trabalho. Não fique só na sua bolha evangélica, mas tenha relacionamentos profundos com pessoas que amam ao Senhor. Essa é a sabedoria da palavra para nós. Eu quero que você abra no Salmo. Vamos ler juntos o Salmo 1, do 1 ao 3. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não anda pelo mesmo caminho, não vai na mesma direção dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que não é conivente com a zombaria do nome de Deus, mas que se posiciona e revela quem ele é. Pelo contrário, olha o que o salmista diz: o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Vemos mais uma vez aqui, dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Essa frase aqui fala da vitalidade da sua vida espiritual. Você nunca está nessa gangorra espiritual, nessa mornidão. A sua folhagem não murcha, porque você está sempre junto às correntes das águas. Você está sempre sendo alimentado pelo Senhor. E tudo que Ele faz será bem sucedido. Então, o antídoto contra esse erro é cercar-se de amizades espirituais, pessoas que te revelem o Cristo, ter relacionamentos de aliança. Irmãos, se nós andarmos em fidelidade e identificarmos essas 5 atitudes na nossa vida e colocarmos o remedinho lá, o antídoto contra essas atitudes, nós vamos perceber a nossa vida espiritual florescer. A presença de Deus está disponível a nós, mas será que nós conseguimos percebê-la? Ou a nossa fome está entulhada de comida ruim, de coisas ruins? Pai, eu oro nessa manhã, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que tomemos, Senhor, decisões nesse dia. Decisões, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti, que seja arrancado da nossa vida. Que toda a raiz de amargura, Senhor, seja arrancada do nosso coração. Que todo o orgulho seja
arrancado do nosso coração. Senhor, que todos esses pecados, Senhor, que nós cometemos e que às vezes achamos que não tem problema, Senhor, que sejam expostos para que a tua luz ilumine agora, restaura a fome, restaura a sede. Queremos ser pessoas de uma só coisa, queremos ser uma comunidade que ama a presença do Senhor e que pratica a presença todos os dias da nossa vida. Essa é a minha oração nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, entra agora em cada casa, entra agora em cada lar, que toda fome espiritual venha florescer agora. Senhor, aumenta o nível de fome e sede da tua presença. Deus, em nome de Jesus, invade agora cada família, Senhor. Que o Senhor seja o centro dessa família, seja o centro dessa casa. Deus, que a sua lei, a sua palavra, a sua graça, o seu amor e o seu perdão esteja com todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.